No Microsoft Excel 2010, na sua configuração padrão, assinale a alternativa que contém a situação da região norte após a aplicação da fórmula igual SE, abre parênteses, D5 maior 0, ponto e vírgula, entre aspas atrasado, ponto e vírgula C, abre parênteses, D5 menor 0, ponto e vírgula, entre aspas adiantado, ponto e vírgula, entre aspas no prazo, fecha parênteses, na célula E5 da planilha a seguir. A letra A adiantado entre aspas, a letra B adiantado, sem aspas, a letra C atrasado, a letra D no prazo e a letra E no prazo entre aspas. Qual dessas é a alternativa correta? Bem, observa comigo, a função C é uma função de análise lógica que nós temos que ler dessa maneira. O primeiro argumento da função C, que nesse caso é D5 maior que 0, é um teste lógico. Se eu responder que esse teste lógico é verdadeiro, eu tenho que ir para o segundo argumento, que nesse caso diz atrasado. Se eu responder que o teste lógico é falso, eu tenho que ir para o terceiro argumento, que nesse caso tem outra função C. E aí eu vou ler essa outra função C, que também tem um seu teste lógico, nesse caso D5 menor 0. Se esse teste lógico for verdadeiro, eu vou para o segundo argumento desta função C e respondo adiantado. Se for falso, eu vou para o terceiro argumento e respondo no prazo. Então observa comigo. Vamos ler o argumento. D5 é maior que 0? D5, coluna D, linha 5, D5 vale 0. Então ele está perguntando se 0 é maior que 0. Não, falso. Quando eu digo falso, eu não vou para o segundo argumento que é atrasado, eu vou para o terceiro argumento que tem uma outra função C. E ali também tem um outro teste lógico que diz D5 é menor que 0? Não, D5 vale 0, 0 não é menor que 0. Então não vou para o segundo argumento e vou direto para o terceiro argumento, que é o resultado falso. Porque quando eu digo falso, eu não vou para o segundo argumento, eu só vou para o segundo argumento se o resultado do teste lógico for verdadeiro. Se o resultado do teste lógico for falso, eu não respondo a parte verdadeira, que é o segundo argumento, e vou direto para a parte falsa, que é o terceiro argumento. Então aqui eu tenho D5 é menor que 0? Não, D5 vale 0, então 0 não é menor que 0. Se eu disse falso, eu vou direto para o terceiro argumento desta função C, que diz no prazo. Só que esse no prazo está entre aspas. Só que essas aspas servem apenas para indicar que isso é um texto. O que eu tenho que responder é o que está dentro das aspas. Então quer dizer que a resposta não é no prazo entre aspas, é só no prazo, é o que está dentro das aspas, dando então como gabarito aqui para nossa questão, a letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma. Agora, observa que interessante, se nessa função C, esse teste lógico do primeiro argumento fosse verdadeiro, se fosse verdadeiro, aí, vamos supor que aqui tivesse D5 igual a 0, aí sim, D5 é igual a 0, aí eu responderia atrasado, aí a resposta seria a letra C de Canadá. Se esse teste lógico fosse falso, eu vou para o terceiro argumento, que tem outra função C. Vamos supor que esse outro teste lógico aqui, que está dentro desta função C, fosse verdadeiro. Vamos supor que aqui fosse D5 igual a 0. Aí eu iria para a parte verdadeira e responderia adiantado. E aí a resposta seria a letra B. Mas como sempre foi falso o teste lógico, quando o teste lógico é falso, eu vou para o terceiro argumento. Aí no terceiro argumento eu encontrei outra função C, que também disse que o teste lógico é falso. Então eu também fui para o terceiro argumento desta função C e finalmente encontrei no prazo, entre aspas, mas é o que está dentro das aspas a resposta. Beleza, pessoal? Questão interessantíssima aí da função C do Excel. Resposta a nossa letra D de Dinamarca, sem dúvida nenhuma.